bom é que a gente vai ficar conversando aqui. Nossa senhora, e temos tem a coisa pra primeira falar. convidada do BioSummit. Apresenta aí. Olha, Thaís. a primeira convidada? Primeira Que convidada. honra. Primeira convidada que também é podcaster. Isso aí. Olha que legal. Gabriela Vieira, apresentadora do MIP em Dia. Perfeito. Fora, né, todo o currículo dela aí, né, de entomologista, lá de Bandeirantes, no Paraná, onde ela foi professora. Exato. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar Essa aqui com menina vocês. conhece o Brasil inteiro. Olha só. Olha, quase, viu? Faltam aí poucos estados para abranger todo o país. E você trabalhava com consultoria? O que é antes de você fazer aqui? Por que você conhece tanto o Brasil? Então, na verdade, eu trabalho com pesquisa e consultoria. Tá. Então, eu viajo o Brasil dando palestras, atendendo produtores. Coletando dados. Exatamente. Para que a gente consiga compilar tudo e levar respostas mais assertivas em termos de manejo, né? Especificamente de pragas. Eu sou entomologista. Bacana. Pra quem acompanha ela no Instagram, vai saber que ela tem foto dela, é lá no campo, lá debaixo do sol, não é, Gabi? Sim, não é só dentro do laboratório de jalequinho, não. É lá no campo mesmo. E nem sempre assim, maquiadinha, bonitinha, né? Não. Eu brinco que eu tenho o lookinho do Chaves, que é aquele chapéuzinho, sabe, que cobre toda a orelha, assim, quando a gente vai pro campo avaliar ensaio. Você sabe que isso é uma coisa interessante, Gabi. Eu comecei a fazer os podcasts e o pessoal fala assim, não, é agrônomo de ar-condicionado, de ar-condicionado. Não vai pra campo. Mas o cara tá vendo o podcast, né? Lá no YouTube, eu falando, arrumadinho, bonito. Mas vai pro Instagram, ver lá os perrengues que a gente passa no campo. Exato, não. Né? E não são poucos. E os problemas também com os alunos. Eu fiquei na sala de aula por 10 anos. E aí, gente, olha, é difícil encontrar palavras assim para definir. É uma ótima escola, mas realmente sim, os perrengues são muitos. Então, parabéns inclusive para todos os professores que levam informação, porque não é fácil não. Você sabe, né, Maneco, que a gente fala, a gente que é homem, reconhece que as mulheres têm muito mais capacidade que a gente, né? Vamos colocar no nosso lugar. Com certeza. Mais que eu, pelo menos, sim. Não, tenho certeza. Essa mulher aqui, você vê, é professora, é pesquisadora e é empreendedora também, além de apresentadora de podcast, que a gente já falou. Comunicadora. Sim, por nada eu falo isso, comunicadora por natureza. Então você vê, são várias, né, personalidades em uma, né? Sim. Praticamente. Mas você, esse lado empreendedor, você tem a sua empresa que é a Agribela. Agribela. Isso. Você sabe por que é Agribela? De Gabriela. Agora fez todo sentido. A Agribela existe já tem, vamos para 8 anos, e na verdade o que a gente faz é desenvolver tecnologias para o manejo de pragas especificamente, mas tecnologias que vêm auxiliar toda a agricultura, né? Então a gente tem parceria com o Embrapa, com várias empresas, armadilhas a gente desenvolve, novos produtos, então assim, é bem abrangente. E aí o lado empreendedora veio pela Agribela, mas continuo trabalhando na pesquisa. Hoje eu sou pesquisadora entomologista na Juliagro, que é uma empresa localizada em Uberlândia. E tem o MIP em Dia Podcast, que nas horas vagas a gente leva um pouquinho de informação aí pra turma. O que te fez montar ali o MIP em Dia? Olha, é uma boa pergunta, porque eu fiquei na academia, especificamente dando aula para graduação, por quase 10 anos. E aí veio pandemia e toda aquela questão, eu confesso, não foi exclusividade, né? Todo mundo muito abalado, enfim. A questão de dar aula online mexeu muito comigo, no sentido de me desanimar da docência. E nisso surgiu uma oportunidade, eu fui pro mercado, mas me fazia falta poder comunicar. Eu falei, é um podcast que eu tenho que lançar. Então, em 2022, foi o primeiro episódio do MIP em Dia. Eu acho que isso daí é uma história de bastante podcast. O meu foi mais ou menos isso também. Eu sou instrutor do Senar, né? E na pandemia parou os cursos. Sim. E eu precisava falar. Isso. Estava entalado, preciso falar, né? E daí eu montei o canal no YouTube pra falar. Sim. Acho que é mais ou menos isso. Aquela necessidade de colocar, porque eu falo, se todo mundo colocasse um pouquinho do que sabe, cara, ia ser tão melhor, né? Eu acho assim, né? Semana retrasada eu estava em Piracicaba numa apresentação e a gente estava falando sobre as dificuldades de você empreender em biotecnologia. Sim. Então assim, a gente sabe que aqui no Brasil existem dificuldades em empreender em todas as áreas.
mais por questão tributária, trabalhista, tudo. Mas eu acho que na biotecnologia você tem o problema da dificuldade de material, de equipamento, né? Sim. Lá na Albion a gente teve essa questão para começar. Tem a questão de mão de obra especializada, né? É difícil você achar nisso. Mas um ponto que vocês estão trazendo aqui é o terceiro que eu trouxe nessa apresentação e que eu acho que é o mais importante: comunicação, o marketing. E aí a gente extrapola da biotecnologia e pensa na ciência de uma maneira geral. A ciência no mundo... Divulgação científica. Não se comunica bem. Sim. Não. Então, é todo mundo né? muito assim, cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? E não conversa com a sociedade. Sim. Porque é muito tecniquez, é muito assim, difícil de explicar para a sociedade. E nada que é feito num laboratório, numa pesquisa, vai chegar no mercado, ou uma baita de uma ideia de uma startup vai virar uma empresa, se você não se comunicar com o cliente, com o fornecedor, com o investidor. Tem até uma situação que, eu esqueci o nome da apresentadora, ela trabalha no G1. E ela tem uma apresentação, um TED Talk, sabe TED Talk, né? Lá de 2017. Ela é pesquisadora, na época da pandemia também ela aparecia direto. Vou falar o nome que eu vou falar besteira. Ela tem um nome diferente, né? Como o meu também, né? Lá do leste não, europeu. Mas o seu não é diferente, assim. Não, é o Vladimir normal, o Kranseninov que é difícil. Eu não me atrevo a tentar falar esse sobrenome. E ela fala na palestra dela sobre esse problema de divulgação científica. E ela cita o exemplo de um shampoo que ele regenerava o DNA do cabelo. E assim, a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Você regenerar um DNA. Na verdade, era um shampoo que tinha DNA vegetal. Era uma coisa assim, sabe? Realmente de... Tecnologia de ponta. De melhoramento genético até, né? No shampoo. E aí ela critica, o pessoal dá risada na palestra, mas a gente tem que dar o braço a torcer. A empresa de shampoo fez o marketing certo. Sim. A pessoa que comprou falou, cara, meu cabelo é ruim, eu quero comprar esse negócio, quero mudar meu cabelo. Exatamente. Ela se comunicou bem, falando uma bobagem científica. Então por que a ciência não pode se comunicar bem falando uma verdade científica? De uma forma palatável. A falta de, assim, a dificuldade que a gente tem de transmitir, fazer a divulgação científica, gera um monte de mitos quando a gente fala em bioinsumos. Com certeza. Exatamente. Assim, falando, por exemplo, de pragas, eu recebo muito, Gabi, foto assim, olha só o que tem na minha roça, olha que maravilha. Quanta joaninha. E daí é uma diabrótica. Misericórdia. Em algum momento alguém falou de joaninha nas redes sociais e colocou uma foto da diabrótica e o pessoal começou a espalhar. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de ciência, é uma complicação, né? É complexo. Né? Não é complicado, é complexo. Né? Exato. Agora, pra gente passar uma falsa informação, é super simples. A gente reduz aquilo. Eu não sei, parece que as informações erradas, elas se espalham com uma velocidade muito maior do que a certa. Porque ela tem um ponto que é interessante, que é o romantismo. Entendeu? Na ciência a gente tira o romantismo e trabalha com fato. Agora, quando a gente coloca o romantismo ali, aí fica bonito de comprar aquilo, exatamente. Né? E nem você falou do shampoo. Arruma o seu cabelo. Olha que lindo. Exatamente. Que nem os micro-organismos, né, pessoal? O micro-organismo que é nocivo, ele normalmente se reproduz mais rápido do que o que é benéfico. Porque ele tem adaptabilidade ao meio, né? Sim. E a mentira tem essa adaptabilidade, né? As famosas teorias da conspiração, elas ganham escala porque a pessoa fala, putz, cara, mas isso faz sentido, isso é legal. O romantismo. Sim. Enquanto às vezes a verdade é muito nua e crua, muito chata, né? Exatamente. E por que ser chata? Por que, por exemplo, a ciência não pode ser legal? Por que a ciência não pode fazer um podcast, que é um bate-papo legal? Na verdade, isso foi algo que foi acontecendo e que hoje nós estamos mudando esse rumo, né? Porque a ciência, na verdade, não é chata. Exatamente. A ciência não é difícil, ela não precisa ser difícil, né? Para quem está ouvindo. Acho que é muito do nosso papel aqui de realmente desmistificar algumas coisas e traduzir de uma forma acessível para quem está ouvindo. Seja para o aluno da graduação, para o pós-graduando, para o doutor, ou para o produtor, para minha mãe, para a sua, para quem, né? Então, assim... Não, que acho que isso... Se a avó entendeu, a gente tá fazendo bem. É isso que eu falo, gente. Isso é um ponto interessante, porque
todo mundo aqui trabalha, né, com coisas que não são tão triviais, né? Sim. Todos aqui que estão na mesa, né? Ninguém aqui é advogado, ninguém aqui, né, tem uma dentista, essas coisas que todo mundo sabe que faz. Exato. Né? Ótimas profissões, mas que todo mundo sabe que faz. Como que é explicar para a família o que você faz? Como que você explicou para sua família o que você faz? Quando você foi lá, você fez faculdade, né? Fez biologia, né? Sim, você primeiro fez... biologia, depois agronomia. Aí, imagina seu pai e sua mãe falar, vai ser professora de biologia na escola. Ela falou, mas filho, mas o que você está fazendo, filho? Como você explicou para eles? Olha, é engraçado isso, porque eles começaram a ter dimensão. Hoje, o que eu sou? Eu sou entomologista. Eu sou bióloga, sou engenheira agrônoma, mas eu trabalho especificamente com entomologia. E aí, no mestrado, eu comecei a trabalhar bastante com percevejo marrom. E aí tinha criação, fazia os ensaios, e a minha mãe, coitada, não conseguia entender o motivo pelo qual eu não poderia, nos finais de semana, me ausentar do laboratório e ir para casa. Já teve Natal que eu passei em laboratório. Deixa eu te explicar, mãe. É assim, a praga, ela não escolhe. Na verdade, a gente tem que se adaptar a ela, né? Então, nesse período do ano, acontece a semeadura da soja. Durante o Natal, tem percevejo, tem lagarta. Eu preciso acompanhar esses insetos para entender o que acontece. Então, com o tempo, eles foram entendendo realmente qual era a atividade. Mas é muito difícil para quem não é do campo. A minha família não tem ninguém do agro. Então, tipo, mas por que você estuda um inseto? Não, porque o inseto causa isso, ele causa prejuízo, a gente perde muito, eu preciso entender como combater esse inseto de uma forma a preservar o ambiente. Sua mãe ficava pensando, pô, mas vai passar o Natal com esses bichinhos Pois aí, e vai fazer árvore de Natal pra Joaninha. E assim, no campo, ela vai aparecer nas horas mais ingratas, Mais né? É no ingratas. feriado. É isso. Não escolhe. Então a gente precisa estar sempre atento, né? Mas hoje eles entendem muito bem, e aí é engraçado que eu falo assim, dia sim, dia também, aparece uma foto no grupo da família. Gabi, que inseto que é esse? Eu falo assim, eu já ensinei pra eles. Gente, vocês contem quantas pernas tem. Se não tiver 6 pernas, não é um inseto, não me manda. Mas Manda assim, foto de aranha, um monte de uma coisa coisa. interessante, você é bióloga. Eu sou biólogo e agrônomo também, né? Então estamos nessa Tamo mesma. Aí. junto. Quando eu fiz biologia, era assim, todo mundo sabia que eu estava fazendo biologia, queria saber nome científico de tudo. Tudo. Né? É planta, é bicho, é tudo. Era tudo. Tem até um fato engraçado. Tinha uma amiga minha lá, que o pessoal da família também ficava perguntando o nome científico das coisas. E ela falou assim, uma vez, ela tinha um cachorro que era meio gordinho, e falou assim, qual que é o nome científico do cachorro? Falou, desse daqui é canis adiposos. Inventa qualquer coisa e tá tudo certo. Não, mas tá tranquilo, vocês ainda como biólogos recebem essas perguntas. Eu como químico, o pessoal fala, mas sabe fazer loló? Que bomba! Bom, vamos fazer uma bomba aqui. Então, assim, era umas coisas meio constrangedoras, né? Porque sabia fazer, sim, sabia, mas não é uma coisa que era pra poder ficar fazendo, né? Difícil arrumar metanol, essas coisas fáceis, assim, né? Sem a Polícia Federal ficar em cima. Mas uma coisa interessante que a gente tá falando de educação é o seguinte, não só de educação, da comunicação de modo geral para a gente levar a ciência. Eu lembro, assim, eu cresci assistindo Mundo de Bikman. Mundo de Bikman é muito bom, né? Fantástico. Já pensou em a gente entrevistar o Bikman? Ele é vivo, né? Ele é vivo? que Bikman, você tá eu assistindo não a sei. gente quer você aqui. Hein? Não, queremos você aqui, Bikman. Nossa, aquele programa era muito bom, mas né? daí, Legal, vamos muito. pensar assim agora que está no YouTube, que a molecada assiste isso. Quem que a gente tem de divulgador científico aí? A Pirula, Pirula. né? O Pirula tá doente, né? Ele Aliás, tá né, com. gente? Teve AVC. É mesmo? Teve esse final de Teve semana, AVC, né? tá internado. Meu Deus. Né? Melhoras aí pra ele. Melhoras aí, verdade. Pirula. Tem aquele. Conheço um cientista que são duas meninas. São duas meninas. Eu tô falando assim, da turma grande, né? Sim. E para mim são esses daí, e daí o resto que também são grandes, que falam, que divulgam ciência, eles simplificam a ciência e fazem de serviço. Sim, isso é bacana. Porque o Bikman, como você citou, ele era algo realmente voltado para aquela turma infanto-juvenil, que era a nossa época, né? E transformava uma coisa que poderia ser muito chata num livro
numa coisa interessante e aplicável. Perfeito. Eu acho que a questão da aplicação é muito importante. É aquela história do, mas para que eu tô aprendendo isso, né? Para que eu vou usar isso, né? Exato. E eu acho que essas pessoas que você falou, é claro, hoje, de uma forma muito diferente do que um programa na TV, que a gente parava na TV naquele horário, eu lembro que era umas 7h30 da noite, na TV Cultura, assim, né? Ser algo que seja rápido também, porque todas essas pessoas que você falou, eu conheço um cientista, que são as duas cientistas ali, tem outras pessoas também que fazem esse tipo de conteúdo no Instagram principalmente, que tem que ser rápido. Sim. Sem pegar um tema que às vezes é muito rebuscado, é um tema que geraria uma tese de doutorado E simplificar ali em em 30 poucos minutos. segundos para poder trazer uma aplicabilidade. Sim. Não é fácil isso, Não. mas é possível. Então, Mas assim, sabe é um desafio. Que o Maneco falou algo que me preocupa muito, acredito que é preocupação de vocês também, porque ao mesmo tempo que nós temos um avanço, uma facilidade na comunicação benéfica, o pessoal também tem feito muito de serviço, no sentido de... É o que a gente estava falando, né? As fake, enfim. E isso, meu Deus, gasta uma energia para você consertar isso, o negócio. Né? Exatamente. Então, e até mesmo, eu falo, no meio da pesquisa, pessoas renomadas, aí você vai lá e fala, mas pra que tá falando isso? Né? Então, assim, é complicado. É que entra uma questão também que é a teoria da conspiração. Por exemplo, a coisa que hoje em dia está mais falado, assim, quando a gente fala de bioinsumos, é o on-farm. Daí, é possível fazer na caixa d'água. A qualidade é muito duvidosa. Né? Mas assim, o cara que é facinho fazer ali tudo, Não é né? assim. Acha que é super simples, não é simples. Daí quando a gente fala, você precisa de um bioreator para você ter qualidade, não sei o que, né? Você está vendido para a indústria. É isso. Entendeu? Eu acho que é complicado, né? Porque assim, a energia que se gasta para desmistificar uma fake news tem dois tipos de resultado. Você realmente desmistifica ou você dá mais engajamento. ênfase para fake, é verdade. A gente estava conversando, até né, deve vir aqui daqui a pouco ali fora, com a professora Daílson, sobre uma pessoa que ele viu fazendo fake news e passou para mim, passou para outra. Quero nomes, Vlad. Deixa o Daílson falar. Deixa esse assunto para a hora que ele vier aqui. Mas eu falei para ele, você tá mandando para todo mundo? Você tá dando mais engajamento pro cara, porque eu não conhecia esse cara, agora eu conheço. Agora eu conheço e justamente. Então, assim, é muito delicado isso. Ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue entre a gente fazer isso e chegar num ponto de estar, entre aspas, censurando, né? Mas eu acho que a gente vive em todas as áreas uma questão do que é fato e o que é opinião sua. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Outro dia eu vi um memezinho, 2 caras caindo de um avião com paraquedas, outro sem. Falou assim, você tá sem paraquedas? Ele falou, isso é opinião sua. Eu falei, a questão de você ter a sua opinião não vai te salvar de cair do avião. Nossa, então, assim, tem que pensar bem se essa opinião, é um fato. Pode estar te prejudicando. Sim. Né? Você acreditar numa coisa só por uma questão de opinião. Tentar buscar o fato, né? A raiz científica daquilo. Né? Senão vira a terraplanista dos bioinsumos. Exatamente. Boa definição. É porque, assim, algumas mentiras podem dar muito problema. Isso que a gente está falando de on-farm pode ser um problema grave para a pessoa. Sim. Vamos, assim, não quero entrar em polêmica, mas já entrando, né? Essa questão das vacinas, né? Gerou uma questão que realmente existem pessoas que não estão mais vacinando e voltou a ter doenças que não existiam antes. Gente, isso é muito grave. E o pessoal vem com teoria de que, mas vacina tem não sei o que. Cara... É muito da opinião mesmo, a gente volta nisso. É opinião. Exatamente. Baseado em quê? Baseado em quê? Fonte, confia, né? Aquele memezinho. Fonte da sua cabeça. Arial 12. Vozes da minha... Voz da minha cabeça. Arial 12. Mas, que nem, a gente tá falando, né, Gabi, dos bioinsumos. Aí, de modo geral, assim, o risco de contaminação é alto. Sim. E o agricultor que está fazendo de qualquer jeito, corre-se o risco de estar levando uma contaminação. Eu já ouvi relato de Bacillus anthrax. Sim. Nossa, né? Você perigoso imagina isso, hein? o risco que isso... Meu Deus. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão... O que eu falo, assim...
tem a forma fácil de passar as informações, simplista, Sim. que traz um grande risco para aquele produtor, e uma forma que é complexa, dele até entender tudo, só que vai trazer garantia para o negócio dele. Exato. Né? Então eu coloco na mesa sempre pro produtor, ó, você quer se arriscar? Porque pode ser que dê certo, que não vai ter problema? Pode ter. Mas... E quando der certo, eu acho que é pior ainda. Porque daí a pessoa vai querer continuar fazendo. Exatamente. E daí vai continuar usando aquele balde velho, Sim. criando cada vez mais ranhuras e aí criando o negócio cada vez vai mais ficar... biofilme, Com não sei o certeza. quê. Eu participei de um evento com a Albion, foi em abril que a gente fez? Lá em Sorriso, né? Não, o de Cajuru. Foi em março. Foi em março. E aí foi o primeiro evento que eu participei com eles. E eu falei ainda, né, no dia. Eu falei assim, olha, eu tô aqui... porque no início, eu era a pessoa contra produção on-farm. Porque começou de qualquer jeito, né? Você fala, pega a caixa d'água ali. É fácil? Não é fácil daquele jeito. Isso é qualidade. A partir do momento que a gente tem empresas sérias, que tem uma boa estrutura, que oferecem materiais de qualidade, um produtor que de fato quer investir para fazer aquilo bem feito, a gente começa a ter uma outra perspectiva. Mas fazer por fazer de qualquer jeito, cara... Olha, a gente tá falando de contaminação. Eu acompanhei alguns produtores de cana em Mato Grosso, enquanto eu estive lá. E aí fui numa biofábrica que era assim... até brinco no podcast, né? Muito bom, nota 2. Por favor. E aí, só que assim, adianta falar? Muitas vezes não. Então, o produtor ficou ali por 3 anos produzindo, entendeu que... Eu falo, qual que é o seu core? É produzir o quê? Cana. Então deixa para quem tem a condição, para quem tem, né, produzir o bioinsumo, enfim. Então é muito disso, né, de entender realmente. Eu acho que é isso, cada um no seu quadrado. Eu acho que isso é uma mentira que a gente falou, romantizada, né? O cara fala, nossa, vou fazer com baixo custo. E como vocês disseram, dando certo, às vezes são vários fatores que fez dar certo naquele dia, naquela hora. Sim. E aí não consegue reproduzir. Exato. Então assim, tem mentiras que a pessoa quer ser enganada. Eu brinco assim, é como fazer cerveja. Tem uma cerveja aí que é super cara, uma garrafinha lá, é quase R$500, né? 500 euros na verdade, que é feito no mosteiro, na Suíça, na época X, lá, porque é essa época que tem a temperatura certa para aquelas leveduras se multiplicarem. E eu vou fazer no meu sítio na caixa d'água esperando que eu vou ter a mesma cepa de BT em qualquer momento, qualquer época do ano. Não é assim. Não é, né? A gente sabe que é muito mais complicado que isso. Com certeza. Mas é sedutor pensar que você vai conseguir fazer e vai conseguir fazer com baixo custo. Sim. E esse desafio, Gabi, que você está fazendo no MIP em Dia, como é que você está levando essas informações para a turma que assiste de forma fácil? Que é complexo, né? O que a gente está falando aqui, a divulgação científica é complexo. Sim, até abrindo espaço, obrigada por, né, me permitir falar um pouquinho do podcast. Hoje, o que eu prezo muito? Informação de qualidade, informação verdadeira, baseado em dados científicos, é isso. Bom, eu faço o papel da tradução. Então, vou entender aquele artigo, aquilo que foi feito pela pesquisa, muitas vezes por digere aquilo lá, tira o tecnifiquez. Exatamente. Então a bactéria, muitas vezes a gente precisa falar de um jeito, é o bichinho, mas para ficar entendível, né? Sim. E levar isso. E outra coisa que eu acho que é muito importante é fazer com que as pessoas que participaram do desenvolvimento ou que praticam aquela atividade darem seu relato. Então, sempre que possível eu levo, né? Ontem mesmo eu gravei um episódio com uma fitopatologista e aí, olha, como é que foi? Porque é muito simples a gente falar, lá em 2000 tinha ferrugem e aí entrou a ferrugem, acabou com fungo natural. Quem participou disso? Quem estava lá? Né? Quando as pessoas contam a sua experiência, também fica mais próximo, eu acho, do público, né? Então, mas não é fácil, né? Não é fácil. A gente precisa realmente... E ter resiliência no sentido de que sempre tem os abençoados para apontar o dedo e falar mal do que você está fazendo, né? Sempre. O que tem muito, assim, eu falo assim, para de apontar o dedo, vem pro agro para ver como é que é. Em vez de ficar falando, por exemplo, tem que parar de passar glifosato. Eu concordo. Tem que parar. Entender como. Mas qual a opção? Isso, exato. Então, assim, vem pro agro
vem ajudar a ciência, a divulgação científica, para a gente fomentar isso daí, melhorar essa questão de ter mais recurso para a ciência desenvolver algum metabólito biológico. Sim. Pra A gente conseguir... tem visto esse avanço, né, de uma forma muito intensa pro lado de cá, para quem está dentro do negócio. Agora, precisa mais, né? E se a gente tiver esse engajamento do público como um todo, com certeza vai ficar mais leve, né? Então, introduzir de forma fácil, que nem que o bonequinho. Vlad fez esses bonequinhos. Eu tenho feito bastante trabalho. A gente tem Poderia trazer mais alguns para dar para os nossos participantes, né? Produção. É verdade. Depois vamos arrumar mais uns micro-organismos aqui. Produção. Ó, foi a primeira convidada. Tá em processo. Tá em processo. Eles estão Eu sendo quero cultivados, receber. né? Eles estão no bioreator ou na caixa d'água se multiplicando? Bioreator. Bioreator, controlando temperatura, pH, oxigênio. Tudo O que nós estamos certinho. multiplicando lá agora, produção? O metarrísio, né? O metarrísio, isso mesmo. O metarrísio, ele é um arqueiro, na verdade, né? Ele não tá é aqui. verdade, tem Ele é um aqui arqueiro que porque ele tem as flechas com esporos dele. Olha só, que legal. Você sabe que esse processo eu acho bem interessante o que o Vlad fez aqui com os micro-organismos, e a gente tem feito isso também, tentando trazer a divulgação científica para um lado lúdico. Então, por exemplo, no Instagram, todo sábado, lá na Rubisco, tem as aventuras de Cleitinho. Você conhece o Cleitinho? Você já viu o Cleitinho? Não. Cleitinho sofre, hein? O Nossa. Cleitinho é uma bactéria genérica. Ele pode ser o que for. O que quiser. O que quiser. Né? E ele passa alguns perreios lá. Depois eu vou te mandar. Quer dizer que o as Cleitinho, ele tá aventuras. ainda se descobrindo quem ele É. é, né? Entendi. Qual espécie, gênero. Mas que É bactéria, né? de falar de coisas lúdicas, tem esse daqui também, ó, esse livrinho. Você já viu isso aqui? Raiz Chama Raiz Profunda. Profunda, a Origem do Solo. Que bacana. Nesse livro, eu transformei os micro-organismos e os elementos da pedologia em personagens de uma aventura épica. Então é a história de um Bacillus púmilos que vive no Horizonte O, e ele quer conhecer a rocha-mãe. Outros mundos. A rocha-mãe, que é o que deu origem ao solo. Sim. Então a gente explica tudo como é que é estruturado, toda a Olha questão só, de que pedogênese de uma forma lúdica. Eu acho que bacana. é um caminho que é interessante, Sim, assim, a sem dúvida. divulgação Sem dúvidas. científica indo. Eu falo assim, eu tenho vários sobrinhos, afilhados, enfim, adoro crianças, né? As dos outros. Longe de mim. Mas brincadeiras à parte, eu tenho uma afilhada de 6 anos. E eu fico, assim, encantada com a rapidez de raciocínio que essas crianças têm, né? São muito espertos. Então, ele é meio que um filtro também. Esses dias ele perguntou, porque ele disse que viu um drone aplicando produto na cana. E aí veio querer entender o que era, para que servia. No caso, era o pessoal estava fazendo ensaio de regulador de crescimento. Então, medir e transformar isso de forma lúdica, né, é muito, eu acho que é muito coerente para que a gente consiga atingir outras frentes da sociedade que não dentro do agronegócio propriamente dito, né? Muito legal. Um ponto que você falou do drone, eu lembrei aqui, assim, é uma coisa que os bioinsumos hoje em dia estão sendo bem aplicados também, de drone, né? Essas aplicações. E se criou o mito que você está fazendo uma pulverização aérea, você está contaminando um monte de coisa. Né? Isso é um mito complicado não é mesmo. bem né? assim. Então, assim, primeiro, a gente tem que começar a talvez pensar em algumas formas de mostrar o que está sendo aplicado. Para aquela pessoa que vê a aeronave lá. Bater o olho, saber identificar. Não, é um biológico. A pessoa também tem que entender, né, que aquele drone está substituindo uma máquina que é combustão. Sim. Ela está despoluindo, né, assim, na verdade. Enfim. Existem várias questões aí. E a gente que tá fazendo os podcasts, né? A Gabi no MIP em Dia, o Vlad lá com Bioreatores de Ideia, o Rural Campocast e tantos outros que tem no agro também. Eu acho que esse é o grande desafio da gente levar as informações corretas. Perfeito. E a gente tem tempo num podcast. Sim. Só que as pessoas se informam no Reels de 1 minuto.
aí uma complicou. das grandes dificuldades que eu tenho, assim, gravo os episódios do MIP em Dia não são episódios longos, geralmente em torno de 30 a 40 minutos. Mas desses 30 a 40 minutos eu fico assistindo lá 3, 5 vezes pra pegar um melhor momento, né, e colocar, porque é isso que a pessoa vai ver, um corte de 1 minuto, 1 minuto e meio, e fazer com que a partir desse corte ela tenha o interesse de assistir o episódio inteiro pra pegar toda a informação, né, porque você traduz 40 minutos em um. Sem dúvida. Gabi, teve uma vez que eu fiz no Bioreator de Ideias, uma gravação lá em Sorriso, estava o Thiago Zucchi, o professor Adailson Feitosa, o Adriano Cruvinel, que estão todos aqui, aliás, hoje por acaso. Eu fiz uma brincadeira com eles, que eu falei assim, a gente tá aqui em Sorriso, que tem muito rio, muita gente vem aqui para pescar. Perguntei para cada um deles, qual foi a maior mentira que você já ouviu na área de biológicos? E cada um contou. Como a gente tá falando de fake news, quero perguntar para você, qual que é a maior mentira que você já ouviu? Para ter uma ideia, eu lembro que o Thiago Zucchi falou assim, a maior mentira que eu vi, um cara falou que viu uma lagarta, né, atacada pelo BT aqui, ó, que tá aqui no cantinho, explodir. Com o cristal. Explodiu. Eu acho que era esse BT, então, super poderoso. Esse daqui é... Eu já escutei uma mais ou menos assim. Que o percevejo derreteu com uma bactéria. Mas derreteu mesmo, uma assim, bactéria que produzia ácido sulfúrico, né? E você, Mané, o que você já ouviu de história de pescador nessa vida? Eu vou nesse caminho aí do BT, nas lagartas, que assim, eu tenho bastante cliente que está aplicando BT em qualquer lagarta, em qualquer estágio. E acha que tem que funcionar. Ele não, e realmente assim, é falta de informação por parte do agricultor, que não foi atrás, ou os consultores que tiveram lá não passaram, que existe a idade da lagarta, a insta, que o BT vai pegar ali primeiro, segundo... Talvez terceiro, podemos falar? Até terceiro. Vai. Até terceiro. No comecinho do terceiro. Ainda pega. Né? Então tem essas questões que acabam virando mito. Ela vai pegar. E também a da cepa, né? Sim. Qualquer BT serve. Não é isso aí. Não, acho que tem muita desinformação mesmo nesse sentido, mas história de pescador mesmo. Sim, e é engraçado que muitas diz aí vezes... o seu, qual que é a maior? Boa. Cara... Você pergunta pra gente e você deixa a gente na saia justa. Porque quando eu perguntei eu também não respondi, deixa eu pensar. Não, eu já ouvi muita coisa, provavelmente na área que eu atuo, né, com equipamentos assim, né, da pessoa falar, cara, consegui multiplicar aqui, chegou 10 a 14ª, né. E eu falei assim, nem cabe, cara, né? Você faz uma como? Exatamente, não cabe, né? É uma situação, obviamente, não vou citar o nome dos envolvidos, mas eram duas pessoas que tinham empresa, uma era uma startup. E o cara falou pra mim e o outro falou assim, cara, mas o seu negócio depende que esse produto tenha 10 a 14ª? Uma boa concentração. No que o cara olhou assim, o outro falou, cara, então faz o seu cadastro no Uber que você vai precisar, porque a sua empresa não vai pra frente. Essa é uma discussão longa também, né? O que é melhor em produto? A concentração ou a qualidade da cepa, né? Exatamente. Então, eu discuto muito isso. E acho que assim, a gente está passando por um momento onde nós estamos vendo mudanças. Se você perguntasse, fizesse a mesma pergunta talvez 5 anos atrás, 7, eu ia responder de pronto. A concentração é muito importante. A gente precisa de boas concentrações. Hoje, com a mudança de formulação, com a questão dos metabólitos, você percebe que produtos que tenham menor concentração, eles podem ser tão eficazes quanto aqueles que têm maior concentração. Minha opinião, né? Sim. Opinião não, assim, o que a gente vê de fato consegue comprovar é fato, né? É ciência. Isso. Maneco, acho que a gente não vai poder ficar monopolizando muito a Gabi aqui. A gente vai ter que, infelizmente, se despedir dela para ela poder participar do evento. Né? Veio aqui para ouvir palestra, tá ouvindo a gente. Mas assim, agradecer ela, né, pelo tempo, né, por ter vindo, eu que né? agradeço. Sempre é muito bom, assim, bater papo com você, as palestras que você faz também é muito boa. Para quem está assistindo ao vivo e vai estar aqui no BioSummit amanhã à tarde, a sua palestra, isso, né? Às 14, se eu não me engano. Às 14 horas aqui no palco principal. E eu quero aproveitar, então, para já deixar algo aqui ao vivo e depois, né, vai ser publicado. Vamos fazer algum movimento aí entre os podcasts do agro para que a gente consiga fazer algo... Vamos criar um grande pool de podcast. De podcast. Isso aí. Obrigado, Imagina, Gabi. Deixa aí a rede social também.
Boa, pessoal. Então vocês me encontram @Gabriela Vieira MIP e no MIP em Dia, que é o podcast. Pelo LinkedIn tem newsletter também, todo mês, MIP em Dia News. Maravilha. Obrigado, Obrigado, Gabi. Eu que agradeço. Valeu. Bom demais.